Olá pessoal, eu sou a professora Verônica e estarei relembrando os conteúdos trabalhados na aula presencial, no curso de Libras, ok? Então, a língua de sinais, ela é uma língua universal? Não, como nós já vimos, cada país tem a sua língua de sinais. Então, a língua aqui do Brasil não é a mesma língua de sinais que outros países. Cada país possui a sua. A língua de sinais, ela é uma língua artificial? Para os surdos, ela é a língua natural, não a língua artificial, que nós entendemos que a língua artificial, ela tem que ser aprendida por muito tempo de treinamento. Então, a língua portuguesa falada para os surdos é a língua artificial, porque demanda muito tempo de treinamento vocal, fonológico, para conseguir desenvolver a fala. A língua de sinais, ela tem gramática própria? Sim, ela possui gramática e o primeiro estudioso que começou a se debruçar sobre essa língua foi o William Stokely, Então, ele estudou principalmente os níveis morfológicos e fonológicos da língua de sinais. Então, foi ele que determinou ali, a princípio, os 3 primeiros parâmetros estudados na língua de sinais, que foi a configuração de mão, o ponto de articulação e o movimento. Foram os 3 primeiros parâmetros estudados da língua de sinais. Hoje sabemos que são 5 parâmetros, ok? A língua de sinais, ela é uma mímica? Não é. Embora dentro da língua de sinais também seja utilizada a mímica, mas ela não é exclusivamente uma língua mímica, ok? Apenas o uso da mímica. Outra questão. É possível expressar conceitos abstratos por meio da língua de sinais? Sim, é possível. Às vezes as pessoas pensam que a língua de sinais é só para ter uma comunicação básica, e na verdade não. Hoje a língua de sinais ela está com estudos mais aprofundados, com um vocabulário muito mais abrangente, então ela ainda está em estudo, está se ampliando com relação ao vocabulário, mas ela já ela abrange várias áreas, então é possível sim expressar todos os conceitos abstratos, ou seja, tendo ou não sinais, é possível sim se expressar e expressar conceitos abstratos por meio da língua de sinais. A língua de sinais, ela é uma língua exclusivamente icônica? Não. Como nós explicamos na aula presencial, existem os sinais, mais icônicos e os sinais arbitrários, O que seria? O sinal icônico é aquele que quando eu faço o sinal, visualmente eu consigo ligar ele ao que ele representa. Por exemplo, o sinal de borboleta. Quando eu faço o sinal de borboleta, automaticamente, é muito visual, ele parece muito com o movimento que a borboleta faz. Então, eu consigo fazer essa referência. Agora, no caso, um sinal arbitrário. É o sinal de conversar, por exemplo. Ele é um sinal arbitrário, porque quando eu faço o sinal conversar, uma pessoa que não sabe Libras, ela não vai conseguir ver aquele sinal e referenciar ele, ao que ele significa. Ok? A língua de sinais, ela é uma versão sinalizada da língua oral? Não. A língua de sinais, ela surgiu a partir da necessidade de comunicação da comunidade surda. Então, ela não tem base na língua oral, ok? Outra questão. A língua de sinais falada aqui no Brasil, no caso a Libras, ela tem uma unidade? Sim, hoje a língua de sinais ela é uma língua padronizada, ela tem regras gramaticais próprias, mas ela tem a variação linguística, assim como toda outra língua tem. Então, existem sinais diferentes em determinadas regiões, por exemplo, sinais que existem aqui no sul e que não são utilizados na região oeste, por exemplo, do Brasil, na região norte, mas isso é natural da língua, de qualquer língua, essa variação linguística, ok? Mas a língua de sinais, ela é uma língua padronizada no Brasil já. A Libras, ela é uma língua ágrafa? Sim, é possível escrever a língua de sinais. Então, os primeiros estudos, eles iniciaram a partir da ideia de Valerie Sutton,
que era uma dançarina, uma bailarina dinamarquesa, que registrava, por meio de símbolos, os passos de dança para poder marcar os passos de dança. Então, os surdos, os estudiosos surdos, né, vendo essa ideia, eles adaptaram para a língua de sinais e criaram a escrita de sinais. Uma das estudiosas aqui no Brasil, nessa área, é a surda Marianne Stumpf. Outra questão importante da gente lembrar é como se dirigir ao surdo. Como que eu falo? Ele é surdo? Surdo-mudo? Deficiente auditivo? Existem diferenças, ok? Então, a gente sempre se dirige para o surdo como um surdo. Ele não é surdo-mudo nem mudinho, ok, pessoal? Então, quando a gente for se dirigir a um surdo, né, tratar é um surdo, não surdo-mudo, ok? Outra questão. O surdo, para se integrar na sociedade, ele precisa ser oralizado? Isso é uma questão bem polêmica, mas que o surdo ele deve ter a liberdade de escolher qual língua ele quer utilizar. Então, se ele sente a necessidade de se oralizar, de participar da sociedade utilizando a língua oral, então ele vai procurar aprender, vai fazer o treinamento vocal para aprender a falar. Mas na maioria dos casos, os surdos eles optam pela língua de sinais, que é a sua língua natural, ok? Então, até mais!